Boa noite. Não, pode chamar. Se tivesse dormido, acordou, né, irmãos? E Deus, com certeza, Ele está satisfeito com cada um de nós por ter você chegado aqui nesse lugar para que nós tenhamos o desejo de adorar e exaltar o nome do nosso Deus. As crianças, por favor, as crianças, vamos ficar em silêncio, porque nós estamos na casa do nosso Deus. Nós queremos, antes de começar, fazermos uma oração. Do jeito que você está, vamos colocar em pé para nós fazermos uma oração. Vamos colocar de pé e fazer uma oração. Oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe na casa aqui nessa noite. Nos ajude, ó Deus, que cada louvor, uma mensagem que foi explanada nessa noite, nós possamos, ó Deus, entender e colocar em prática na nossa vida. Venha abençoar cada família representada aqui. Nós queremos, ó Deus, te pedir que Deus possa estar sempre conosco, nos dando cada dia ânimo e sabedoria para continuar firme e forte até a tua breve volta. Vem estar na tua igreja, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o livro Meu Lar, São Lar de Deus. Ele pode
paz e essa união. Todo casal é Cristo. Deus continue nos fortalecendo. Agora vamos louvar mais um hino, Minha Família no Altar. Pode aumentar o som um pouquinho? Vamos louvar mais um hino, novo dia chegará. Menino, só aumenta mais um pouquinho, está muito baixo aí. Já não há mais
depois de uma tempestade bem forte, né? A gente sabe que depois daquela tempestade ela vem uma calmaria. E é isso que esse hino ele acabou de falar. Agora, quando todos colocar de pé, vamos cantar o hino Família por Família. Vamos louvar, vamos glorificar. Amém? Boa noite a todos. Neste momento, vamos colocar nos joelhos para orarmos ao nosso Deus. Grandioso Deus, amado Pai, graças damos a Deus por estarmos com vida, com saúde, pela constante misericórdia que tem tido com cada um de nós, Deus. Nós, nesse momento, ó Deus, em primeiro lugar, pedimos a Ti misericórdia, seu tempo. Misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, ó Deus, aquilo que nós falamos, pensamos ou fizemos que foi contra a Tua vontade nesse dia, Deus. Seu conceda a cada um de nós o perdão, Deus. Nós também te pedimos a presença do Teu Santo Espírito aqui nessa igreja, neste momento, ó Deus, da Tua casa.
Também em cada família, em cada lar aqui representado, Pai. Que o Senhor possa visitar cada um e nos ajudar a nos unir cada vez mais como família e também que o corpo da família da tua igreja seja fortalecido também, ó Deus, para que nós possamos expandir a pregação do Evangelho e o mais breve possível o Senhor volte nas mãos dos céus. Cuide de cada um de nós, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Boa noite. Pela graça e poder de Deus, venhamos buscar em Deus e buscar a Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. Porque todas as outras coisas Ele prometeu que nos acrescentará. Amém? Não andei
dia do final de semana da família, desafiados a mais sem recursos financeiros. Lançamos alguns desafios aí para vocês na sexta-feira e ontem pela manhã. Alguém é corajoso para levantar a mão e dizendo que conseguiu vencer o desafio de ontem? Quem lembra do desafio de ontem? Rafael também. Muito bem, o desafio de ontem era não gritar. Sei que para alguns é muito fácil, para outros nem tanto. E a gente pediu para que você fizesse seu pedido de oração, um agradecimento, ali na recepção tinha papel para isso, e fizesse uma declaração para a sua família. E algumas pessoas fizeram isso. Eu posso fazer uma pergunta aí para essas pessoas que fizeram isso? Posso ler a declaração? Aqui no meu bolso. Posso? Depende, né? Você escreveu? Você falou, pode? Ok? Quem cala, consente. Tem um ditado popular que diz isso. Alguns papelzinhos aqui. Muito bem. Primeiro diz assim: minha família, joia mais preciosa que Jesus me deu. Amo muito. Pode dizer que é? Muito bem. Sorrindo, eu disse com a cabeça assim, do Whindersson para a Vanessa. Ok? Eu até podia ler outro aqui, né? A contrapartida desse negócio. Pode? A contrapartida? Como você mesmo, Vanessa? Ok. Whindersson, agradeço a Deus por ser um homem atencioso e cuidadoso, que se esforça para que aconteça o melhor para nós. Que Deus abençoe sempre o nosso casamento. Ela te ama com carinho, Vanessa. Por exemplo, ela quer dizer eu te amo aqui com Whindersson, não vai ser legal, né, gente? Mas tem mais. A família da Vanessa, nós sabemos que ela casou aí recentemente, mas ela diz assim: mãe, agradeço por seu carinho de sempre comigo, por ser mãe e pai para mim. Oro para que Deus te abençoe e cuide e te dê muita saúde. E ela te ama muito. Vanessa, com carinho. Tem um outro aqui que fez para a família. Vou lendo, ninguém vai falar nada, eu vou mencionando. Nossa família não nasce pronta, é construída aos poucos, em casa, entre pais e filhos, maridos e esposas, que aprendemos a amar, ter respeito, fé e demais sentimentos. Mesmo diante das maiores dificuldades e das rotinas mais estressantes, o amor da minha família é o suficiente para recarregar minhas baterias. Que coisa linda, hein? Acho que eu posso terminar o sermão, a mensagem de hoje só com isso aqui. Tem mais atrás. Mas continua. Todos os dias agradeço a Deus por minha família, o motivo que me leva a lutar e vencer os obstáculos. Amo vocês, minha família. Posso dizer quem escreveu? Ju, Nicole e Felipe Benedito Lopes. Muito bem, coisa linda, né? Parabéns. Aqui tem alguns agradecimentos, alguns pedidos de oração, e a gente vai orar por esses pedidos aqui. Mas o desafio de escrever isso aqui é para que você pudesse levar para sua casa um presente surpresa. E no final do culto vocês vão saber quem vai levar o presente surpresa. Pode ser? Muito bem. Ok. Nessa noite, além do presente surpresa que alguém vai levar, nós vamos ver um casal mencionado na Bíblia que pouco se fala sobre ele. São pouquíssimos os versos que mencionam o nome desse casal. Eu quero convidá-los a
abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, que menciona aqui um grande desafio que esse casal venceu e mostrou pelas suas ações que nós também podemos vencer esses desafios. Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versos 28 a 31. Aqui nós encontramos o maior desafio de todos. Nós vamos encontrar um casal mencionado na Bíblia que mostrou na prática como vencer esse desafio de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31. Se você encontrou a sua Bíblia, diga amém. Se você ainda não encontrou, continue procurando. É o Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, Mateus e Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31. Amém? Tudo bem. Com a Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, está diante de nós a Tua Palavra. Nós cremos que ela de fato é a Tua Palavra. Por isso te pedimos, ó Senhor, fale a cada um de nós nessa noite. Me use como um instrumento Teu, assim como usou o Arnaldo, a Lidiana, nos momentos de louvor, a Zenate nessa música tão linda que ela cantou, e o Reginaldo na oração que fez, junto da sua esposa, Sofia. Pai, nós rogamos, fale a nós, nos mostre esse desafio, mas também nos habilite a exercermos e vencermos cada desafio da nossa vida, e a aprendermos com o casal mencionado em Tua Palavra, como praticar esse desafio que está aqui no Evangelho de Marcos. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Marcos 12, versículo 28, diz assim: um dos mestres da lei, Nova Versão Internacional, aproximou-se e os ouviu discutindo. Bom, para a gente saber quem estava discutindo aqui, posso afirmar que não era nenhum casal, mas eram os fariseus, os herodianos e os saduceus, discutindo a respeito daquilo que Jesus estava conversando com eles. E um dos pontos aqui era sobre ressurreição. Eles estavam discutindo, e um dos mestres da lei então se aproximou, ouviu a discussão e, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe. Ele fez uma pergunta para Jesus: de todos os mandamentos, qual é o maior? De todos os mandamentos, qual é o maior? Respondeu Jesus, versículo 29. O mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ele poderia ter parado aqui, porque afinal de contas a pergunta foi: qual é o maior de todos os mandamentos? E qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Só há um Deus, um único Deus, Senhor, só Ele, Criador, mantenedor, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos ama incondicionalmente, não se cansa de nos amar. Jesus poderia ter terminado aqui, porque a resposta ele já havia dado para esse mestre da lei, mas ele continuou. Ele disse: o segundo é este:
ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É um desafio? Ou não é? É um desafio gigantesco. Ontem estávamos numa vigília. E na vigília eu mencionei uma frase de um livro que eu estava lendo no ano passado. E se eu não me engano, o nome do livro que eu estava lendo no ano passado, que eu li 2, por isso que eu estou confuso aí, que tratam do mesmo assunto, por isso que eu estou na dúvida se foi esse ou não. Mas se eu não me engano, o nome do livro é Como Reavivar a Igreja no Século XXI. E o autor desse livro colocou uma frase que me chamou muito a minha atenção. Na frase que ele escreveu naquele livro é dito o seguinte: nós não desejamos a salvação para quem a gente não ama. Profundo, não é? Nós não desejamos a salvação de quem a gente não ama. E vamos vivendo, gente. Não é fácil amar alguém que é completamente diferente de você, que faz coisas que lhe irritam, faz coisas que lhe machucam. Não é fácil amar alguém assim. Não é nada fácil. É um desafio gigantesco amar o próximo. E pasmem. O segundo mandamento que Jesus disse, dos maiores, é amar ao próximo como a si mesmo. E aí o pasmem. Tem gente que não consegue nem Jesus se amar. Olha no espelho e fica, eu vou feio demais. Olha a barriga que eu tenho, olha não sei o que, olha não sei o que. Só se acha feio, não vê nada de bom, não vê nada de bonito. Vive reclamando, não se ama. Resultado? Muitos desses acabam cometendo suicídio. Vive uma vida de aparências, não se amam. Eu lembro de uma pessoa, muitos anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, eu já saí de lá em 1998, já tem um bocado de tempo, 26 anos, vai fazer no meio desse ano, eu saí do Rio Grande do Sul. E uma pessoa lá no Rio Grande do Sul, conversando comigo, disse assim: eu sou muito feia. Olha como eu sou feia. Eu, como assim? Você é feia? De onde você tirou isso? Não, eu sou feia, eu sou muito feia. Não tem beleza nenhuma em mim. E eu falei para ela assim: você é única. Não tem ninguém igual a você. Te ame. Você não é feia, você é bonita. Se ame. Algumas pessoas não conseguem nem se amar para amar o próximo. E se a gente não consegue se amar, não consegue amar o próximo a quem vê, como é que nós vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Como vamos amar a Deus a quem nós não vemos? É ou não é um desafio? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Só que isso não é impossível. Porque se fosse impossível, Jesus Cristo não daria essa resposta para eles. E se fosse impossível, nós não veríamos na Bíblia um casal que conseguiu amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar ao próximo, da mesma maneira que amava a si mesmo. Vamos ver quem é o casal? Livro de Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Só
depois o Evangelho de Marcos é Lucas, depois de Lucas é o Evangelho de João, e aí vem o livro de Atos. Atos, capítulo 18. Versículos 1 a 4, amém? Diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Corinto era uma grande cidade. Corinto era uma cidade também que tinha muitos problemas, sérios problemas. Por isso que Paulo escreveu 3 cartas para Corinto. Nós temos 2 na Bíblia Sagrada. Quero crer que foi a 2ª e a 3ª carta que ele escreveu, ou a 1ª e a 3ª. Me fugiu um pouquinho da memória aqui. Paulo escreveu 3 cartas para Corinto, mas só 2 estão registradas na Bíblia Sagrada. Uma cidade realmente problemática. Versículo 2: ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com quem? Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Eis o nosso casal, Áquila e Priscila. Esse casal tem pouquíssimos versos na Bíblia que mencionam sobre eles. Pouquíssimos. Mas esses poucos versos na Bíblia que mencionam sobre eles nos ensina que é possível amar a Deus com todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O verso 2 termina dizendo: Paulo foi vê-los. E o verso 3 e 4 dizem assim: e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele, Paulo, debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo se encontrou com Áquila e Priscila na cidade de Corinto. E ambos tinham a mesma profissão, ou ambos sabiam fazer as mesmas atividades para o sustento, construíam tendas. Agora vamos fazer umas perguntas interessantes aqui, não é? Por que Áquila e Priscila foram para Corinto? Houve um decreto em Roma ordenando que todos os judeus saíssem de Roma. E aqui estava o primeiro desafio de Áquila e Priscila: amar um ao outro. Talvez você fique pensando: não, Marcelo, como assim? Só porque tiveram que sair de Roma? Vamos pensar no seguinte: eu e minha esposa já nos mudamos de casa algumas vezes. Lá no Rio Grande do Sul, onde nós dois nascemos, nós moramos na cidade de Campo Bom, Porto Alegre, e depois voltamos para Campo Bom. Essas 3 localidades que a gente mora no Rio Grande do Sul. 4 colônias é a cidade de Campo Bom. Um bairro da cidade de Campo Bom. Moramos em lugares diferentes lá. Só que saímos de Campo Bom, não fomos para Porto Alegre. A gente foi para Bahia, Salvador. Moramos num apartamento por 1 ano. E aí o proprietário disse que era um apartamento de volta. E moramos em outro bairro em Salvador. Mais uma mudança. De Salvador, a gente saiu para a cidade de Cachoeira, na Bahia, onde tem, para mim, um dos internatos, uma das instituições de educação da Igreja Adventista
Faculdade Adventista da Bahia. Na época, IAN. Hoje, UniAN, Centro Universitário Adventista do Nordeste. De Cachoeira, Bahia, a gente voltou para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. De Porto Alegre a gente foi para Campo Bom. E de Campo Bom voltamos para Cachoeira, Bahia, na UniAN. De lá, saímos para morar em São Paulo, capital. De São Paulo, capital, a gente saiu para morar em Brasília, Distrito Federal. De Brasília, Distrito Federal, a gente saiu para morar em Hortolândia, São Paulo. Primeiro, Brasília, a gente saiu e a gente morou em 2 lugares em Brasília. Primeiro em Águas Claras, depois em Vicente Pires. Nós saímos de Águas Claras, fomos para Vicente Pires, saímos de Vicente Pires e viemos para cá, Águas Lindas de Goiás. Saímos daqui e fomos para Hortolândia, São Paulo. Saímos de Hortolândia, voltamos aqui para Águas Lindas de Goiás. Vocês viram todo o nosso trajeto de mudança de cidade. Em quase todas essas mudanças, exceto 2, só foram 2 mesmo. Acho que foi uma. Exceto uma, a gente não levou a nossa mudança. Quando a gente saiu do Rio Grande do Sul em 98 e foi para Salvador, Bahia. A gente vendeu tudo que nós tínhamos e compramos tudo novo. Todos os imóveis que nós tínhamos, nós vendemos e compramos de novo. Todas as outras mudanças que nós fizemos, nós transportamos os nossos móveis. Não. E aí, para São Paulo, Assim, é verdade. Da Bahia para São Paulo, a gente não levou mudança. A gente alugou uma casa mobiliada, depois voltamos e aí sim tiramos de Bahia para Distrito Federal em Brasília. Essas poucas vezes a gente não levou mudança. Todas as outras levamos mudança. A mudança tem seu custo. Quando nós saímos de Hortolândia para voltar para cá, isso foi em 2021, custou R$ 5.500 para trazer os nossos móveis de Hortolândia aqui para as Lindas de Goiás. Tem seu custo, tem uma despesa. Mas ainda assim, tudo foi planejado. A gente sabia, ó, tal mês a gente vai viajar, tal data a gente vai viajar. Então a gente consegue pesquisar meios de transporte, a gente consegue achar meios para que os custos dessa despesa sejam mais baixos. E quando a gente não queria pagar a mudança, que a gente veio do Rio Grande do Sul, foi do Rio Grande do Sul para Bahia, vendemos tudo. É possível vender tudo quando você está planejando uma viagem a tal data, começa a divulgar, você vende tudo. Só que Áquila e Priscila moravam em Roma. E o texto bíblico do verso 2 de Atos capítulo 18 diz que eles foram mandados embora de Roma, foram expulsos de Roma, tiveram que sair de Roma por um decreto. Sabe o que estava acontecendo em Roma? Os cristãos estavam começando a pregar nas sinagogas dos judeus a respeito de Jesus Cristo. E isso começou a gerar uma confusão em meio aos judeus. E aí Cláudio resolveu, vou acabar com tudo isso. Judeus, saiam de Roma. Todos. Vocês estão expulsos, estão banidos, não podem mais ficar em Roma. Essa é uma das primeiras indicações de que o Evangelho chegou a Roma. O Evangelho de Cristo chegou a Roma. E talvez você fique pensando assim, mas como assim o Evangelho de Cristo gerou uma confusão? Como que os cristãos começaram a gerar uma confusão? Você vai perceber pela leitura que nós vamos fazer que gera confusão. O cristianismo gera confusão. E talvez a
alguns entre nós, ou você que está assistindo pela internet, está confuso em meio ao que você está aprendendo da palavra de Deus, do cristianismo. Talvez você esteja confuso ou confusa. Primeiro ponto, eles foram expulsos lá de Roma. Talvez você pense assim, tá, tudo bem, foram expulsos de Roma, mas o que isso tem a ver com amar um ao outro? Gente, em todas essas mudanças que eu e minha esposa fizemos, algumas foram meio dolorosas. E olha que todas elas foram planejadas. Talvez um dos dois poderia dizer assim: se nós tivéssemos ficado na casa dos nossos pais, nós não teríamos sido expulsos de Roma. Você já ouviu alguma coisa assim da sua família, do seu cônjuge? Ah, mas se a gente tivesse ficado lá em tal lugar, isso não teria acontecido com a gente. Ah, se a gente não tivesse ido para tal lugar, isso não teria acontecido com a gente. Ah, se não ia acontecer. Ah, não ia acontecer. É fácil a gente reclamar. É muito fácil. Só que o relato bíblico não dá nenhum comentário de que um reclamou isso com o outro. O amor estava acima do problema. Áquila e Priscila amavam um ao outro. Venceram o primeiro desafio. Amar a si mesmo e o mais próximo, sua família. Eles venceram o primeiro desafio. Segundo desafio, ou entre os vários desafios e problemas que eles enfrentaram, o versículo 3, finalzinho do verso 3, verso 2 e início do verso 3, diz que Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aqui é uma curiosidade, né? E talvez a gente não consiga entender alguns fatos assim, porque a Bíblia não dá uma clareza sobre todos os assuntos. A Bíblia é uma luz que brilha sempre e é intensa. É uma luz que ilumina muito. Por isso que ela mesma diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. E, gente, Salmo 119, 105. Vou passar vergonha agora? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus. Muito bem. A Bíblia é essa luz. Mas nós temos um privilégio. Se a gente não consegue entender essa luz que brilha com intensidade, a gente tem uma outra luz um pouquinho mais fraca, mas é luz e também brilha. E eu quero compartilhar com você o que está escrito nesse livro, Atos dos Apóstolos, a página 243. Diz assim: entre os judeus que haviam fixado residência em Corinto, achavam-se Áquila e Priscila, que se distinguiram posteriormente como zelosos obreiros de Cristo. Vindo a conhecer o caráter dessas pessoas, Paulo ficou com eles. Sabe o que é interessante aqui? Esse livro ele diz que os moradores de Corinto não eram muito simpatizantes com estrangeiros que chegassem à sua cidade. E eles faziam uma investigação acurada, ou seja, precisa, sobre as pessoas que iam morar em Corinto. E Paulo, quando chegou em Corinto, diz o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen White, foi investigado para saber se ele poderia ou não permanecer lá durante muito tempo. Se isso aconteceu com Paulo, com certeza aconteceu com Áquila e Priscila. Agora imagine o seguinte: você está sendo expulso de uma cidade,
se desloca para outra, talvez sem ter conseguido vender seus bens. Na pior das hipóteses, você até conseguiu levar os seus bens, senão você perdeu tudo, porque você tinha que sair de Roma. Aí perdeu todos os seus bens, ou pagou caro e muito caro para poder transportar todos os seus bens. Chegaram em Corinto, e quando chegam em Corinto, são investigados. Por que vocês vieram para cá? O que vocês querem fazer aqui? Quem vocês faziam? De onde vocês estão vindo? Ah, vocês foram expulsos. Ah, gente, é ponto negativo. Mas o que Paulo diz a respeito? O que a autora do livro diz a respeito desse casal? Eram zelosos obreiros de Cristo. E Paulo conheceu o caráter dessas pessoas. E ele então ficou com eles. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz assim: eles eram da mesma profissão. Ambos fabricavam tendas. Arnaldo, você trabalha com quem? Construção civil. Você mora com outras pessoas que são construção civil? Talvez é um período de obra que tem que ir para uma obra grande, você fica na obra e de repente aconteceu isso contigo. Já fez isso. Mas levar uma pessoa para sua casa só porque ele trabalha na mesma profissão que você já fez? Não. Tudo bem. Aí fica mais fácil. Meu amigo Marcos Tominaga, com quem você trabalha? Vigilante. Já levou outro vigilante para morar com você? Já morou com outro vigilante para você? Não. Eu sou analista de sistemas. E quando eu saí da Bahia para ir para São Paulo pela primeira vez, eu viajava a cada 30, 40 dias. Bahia, São Paulo, Bahia. Porque minha esposa e minha filha ficaram na Bahia. Eu fui sozinho para São Paulo. E nesse período eu morei com outras pessoas que tinham a minha profissão e trabalhavam juntamente comigo. São raras exceções que isso acontece. Não era nem minha casa e nem deles. Foi uma casa onde o local que nós trabalhamos alugou para nós morarmos juntos. A gente morou junto há algum tempo ali. Até que, posteriormente, minha filha e minha esposa se mudaram para São Paulo também, e aí aluguei uma casa. Na verdade, eu permaneci na mesma casa e os meus colegas saíram. Portanto, não moraram conosco, com a minha família. Então não é simplesmente porque faziam tendas. Ah, o que você faz? Ah, eu faço tendas. Eu também vou morar junto. Não dá certo, né, gente? Não dá certo. Paulo investigou aquele casal. Investigou a respeito do caráter do casal. E talvez o mesmo aconteceu a respeito de Paulo, o casal com relação a Paulo. E quando viram que ambos tinham um caráter nobre, que ambos temiam a Deus, como eu mencionei aqui, ambos eram zelosos obreiros de Cristo, decidiram então morar juntos e trabalhar juntos. E aqui havia um desafio, porque Áquila e Priscila foram expulsos de Roma. Se conseguiram levar os seus nomes, foi uma bênção, deve ter custado muito caro. Se não conseguiram, dificilmente venderam. Ou se venderam, venderam muito barato, porque todos os romanos estavam assim: você não pode mais morar aqui, vai embora. Ah, mas eu quero vender meu móvel, você quer comprar minha televisão? Dou R$5. Não, mas é muito barato. Ah, então vai embora. Vai embora. É uma situação difícil, né? Eles tiveram que ir em Corinto trabalhar para o seu sustento, recomeçar do zero. Recomeçar do zero. E talvez ali, mais ainda,
como casal, tiveram que demonstrar o amor um pelo outro e por si mesmos. Porque como é difícil recomeçar. Vender tudo e adquirir tudo de novo. Não é uma tarefa fácil, mas eles conseguiram. Foram investigados por Paulo. Mesmo livro, Atos dos Apóstolos, página 349 e 350, olha o que diz. Logo após sua chegada a Corinto, Paulo encontrou um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tempo tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Esses eram do mesmo ofício que ele, banidos pelo decreto de Cláudio, que ordenara que todos os judeus deixassem Roma. Áquila e Priscila tinham vindo para Corinto, onde estabeleceram um negócio como fabricante de tendas. Olha a frase que diz lá. Paulo fez uma investigação com respeito a eles, e ciente de que temiam a Deus e estavam procurando evitar as contaminadoras influências de que estavam cercados, ficou com eles e trabalhava, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Atos 18, versos 2 e 4. Ellen White diz que Paulo fez uma investigação com respeito a eles. Como é que a gente consegue conhecer a respeito da vida de alguém? Uma das maneiras mais simples e fáceis é fazer o que eu acabei de fazer aqui agora há pouco, né? Arnaldo, você trabalha com o quê? Eu já sabia. Marcos, Bernardo, você trabalha com o quê? Eu já sabia. Arnaldo, construção civil, e o Marcos na vigilância, segurança. Já sabia. Mas tem algumas coisas que eu não sei sobre alguns de vocês. E eu fiquei sabendo porque eu fiz uma investigação sem perguntar para ninguém. Sabe o que eu usei? Redes sociais. É muito fácil conhecer inúmeras coisas sobre alguém através das redes sociais hoje. Existem alguns métodos legais de investigação. No Brasil não é muito comum, mas outros países se contrata um detetive, um investigador. E ela fica, esse detetive contratado, esse investigador, pode ser homem ou mulher, fica seguindo, de certa forma, a pessoa que ele está investigando para saber o que ele faz, o que não faz, aonde vai, que hora foi, tudo a respeito. E sabe o que é triste disso? A maioria dos casos de contratação para se investigar alguém é com suspeita de adultério. Triste, não é? Você investigar sua esposa ou seu esposo para comprovar que ele ou ela está traindo. Amar o próximo como a si mesmo é um grande desafio. Mas Áquila e Priscila venceram. E aí eu investigando nas redes sociais, nem precisei investigar muito, descobri que um casal da nossa igreja completou 16 anos de casado ontem, e a gente nem mencionou nada. Vocês sabem quem são? Esse casal? Olha, a vida de vocês está exposta. Elbert e Rafael. Parabéns pelos 16 anos de convivência e de união, que Deus continue abençoando grandemente vocês nessa vida de amor um pelo outro e a Deus acima de tudo. Só que minha investigação foi um pouquinho mais além. E eu fui pesquisando, olhando nas redes sociais e descobri outras coisas. Algumas que até posso falar, como dos 16 anos de casado, um casal que celebraram num excelente restaurante, comida variada e boa, que eu já fui lá.
mas eu não estou dizendo que é. Vocês podem investigar se quiserem, porque foram eles mesmos que postaram. Ok? Está disponível para a gente nas redes sociais. Só que nós devemos ter um cuidado, gente. Porque ao fazer uma investigação dessas, nós não podemos expor as pessoas a algo que pode ser ruim para elas. Nós devemos ter um cuidado para não interferir na privacidade que as pessoas têm. Por mais que você investigue, encontre nas redes sociais ou até mesmo pesquisando no Google ou em alguma inteligência artificial o que existe de julgamento, de processos contra uma pessoa, você não pode ficar expondo isso para outros, fazendo com que a imagem dessa pessoa que você investigou perca o respeito dos seus direitos. Por isso, cuidado com o que você posta nas redes sociais, porque muitos investigam as redes sociais para prejudicar você. Muito cuidado com o que você posta nas redes sociais. Eu tenho uma prática. Normalmente só posto em redes sociais um mês depois do fato, exceto esse final de semana da família, que na sexta-feira eu preguei e já postei pouco tempo depois. O pastor Jonai pregou ontem, eu postei pouco tempo depois. Estou pregando hoje e todos verão um pouco tempo. Fora isso, às vezes é um mês depois, 40 dias depois. Sabe por quê? Sabe por que a gente tem que ter esse cuidado? Porque pode ter alguém investigando você e vendo onde ele foi, onde ela foi. Ah, hoje ela foi em tal lugar. Hoje ele foi em tal lugar. Gastou tanto. Essa pessoa tem dinheiro. Vou começar a investigar. É hábito dessa pessoa ir em tal lugar. Quase semanalmente vai em tal lugar. E aí depois você é sequestrado ou roubado e fica, por que aconteceu isso comigo? Falando de redes sociais. E eu não sei sinceramente como foi essa investigação que ele fez. Nós não sabemos como foi a investigação que ele fez. Mas sabe qual foi o resultado da investigação? Eu li para vocês. Encontrou em Áquila e Priscila um casal que temia a Deus. Segundo desafio, amar a Deus sobre todas as coisas. Estavam procurando evitar as contaminadoras influências de que estavam cercados. Todos nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado. Existem inúmeras influências para nos contaminar, ainda mais, porque nós já somos pecadores. Pela graça de Cristo, Ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Mas enquanto vivemos aqui, temos que fazer como Áquila e Priscila, evitar sempre que possível. Eu quase posso afirmar que é sempre as contaminadoras influências dos locais onde nós moramos, trabalhamos, estudamos, vivemos, negociamos, enfim, tudo. Aqui está um desafio: amar a Deus acima de todas as coisas. Eram tementes a Deus, não queriam se contaminar com as coisas do mundo. E como eu li na página 243 do livro, foram-se encontrados zelosos obreiros de Cristo. Amar
Deus sobre todas as coisas. Só que só isso já bastava para os dois terem vencido todos os desafios. Mas o texto bíblico, as passagens bíblicas que mencionam sobre eles, mencionam um pouquinho mais. Atos capítulo 18, versículos 18 a 21. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Moraram juntos lá em Corinto, conviveram juntos lá em Corinto, estabeleceram uma relação de confiança em Corinto. E aí Paulo pensou assim: um dos maiores evangelistas que já existiu, vamos comigo para outra cidade, me acompanham na missão. E Áquila e Priscila o acompanharam. Versículo 18 termina dizendo assim: antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Isso foi Paulo. Chegaram a Éfeso, diz o verso 19, onde Paulo beijou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Mas quem ficou em Éfeso? Priscila e Áquila. Sabe qual foi o desafio que esse casal teve agora? Liderar uma igreja problemática. Liderar uma igreja cheia de desafios. Sabe por quê? Atos capítulo 19 menciona como era Éfeso, como era a religiosidade na cidade de Éfeso. Acompanhe comigo, Atos capítulo 19, versos 1 em diante. Alguém, por favor, dá uma janela aí. Tem tempo? Não? Sério? Então vamos apressar. Pulando para o verso 4. Na cidade de Éfeso, eles não sabiam que era o Espírito Santo. Não conheciam a respeito do Espírito Santo. Disse Paulo, verso 4 de Atos 19: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Verso 8. Paulo entrou na sinagoga na cidade de Éfeso e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Verso 9. Uma igreja problemática, que Paulo ficou lá 3 meses e depois disse: Áquila e Priscila, liderem essa igreja. Verso 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, foi para uma escola, e nessa escola ele começou a pregar e ensinar, e o versículo 11 diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E isso chegou ao conhecimento dos moradores da cidade de Éfeso. Versículo 17 ao 20 diz assim: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo
reuniram seus livros e os queimaram publicamente. E olha o que diz o verso: calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Sabe o que isso equivale? A dracma era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Vamos fazer uma pergunta: posso? Quanto ganha um servente, um pedreiro na construção civil por dia? Qual é a diária? R$80 por pedreiro. Oi? O ajudante pedreiro e o pedreiro. 150. Vamos fazer uma média? R$100. Ok? Para ser um cálculo mais fácil. Quanto valiam os livros? 50.000 vezes R$100. Não foi pouca coisa. Posso dizer uma coisa para vocês? O Evangelho, quando entra, muda a cultura e muda a economia. O Evangelho, quando entra, transforma. A cidade de Éfeso foi impactada por Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo. Eles vendiam, ou melhor, queimaram os livros que eles tinham de ocultismo, feitiçaria, porque viram que aquilo era errado e queimaram, equivalente a 50.000 vezes o salário de um trabalhador diário, trabalho braçal. Por isso que eu perguntei aqui para o Arnaldo: pedreiro, servente pedreiro, ajudante pedreiro. 50.000 vezes 100 é muito dinheiro. É muito dinheiro. Por isso, a dificuldade que Áquila e Priscila enfrentaram naquela cidade não foi pouca coisa. Porque muitas vezes se converteram e fizeram isso. Mas e aqueles que consultavam? A esses que queimaram os seus livros? E do que esses que queimaram os seus livros iam viver agora? O desafio para Áquila e Priscila era gigantesco na liderança da igreja em Éfeso, mas eles amavam o próximo como a si mesmos. Finalizando a mensagem dessa noite, Atos capítulo 18, versículos 24 a 28. Atos capítulo 18, versos 24 a 28, diz assim: enquanto isso, depois que Paulo saiu de Éfeso, foi embora, deixou Áquila e Priscila lá, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, tinha conhecimento intelectual, inteligente, e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor Jesus Cristo, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João, o batismo de Arão. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Embora Paulo fosse um grande conhecedor das Escrituras, ele não conheceu algumas coisas. E Áquila e Priscila o ouviram atentamente,
convidaram eles para ir para a casa deles, de repente fizeram um almoço juntos e ensinaram a Apolo sobre aquilo que Apolo não tinha conhecimento das Escrituras. Sabe o que Ellen White diz a respeito de Apolo depois que Áquila e Priscila ensinaram a ele? Página 200, deixa eu confirmar aqui. Áquila e Priscila haviam acompanhado Paulo a Éfeso e ele os deixou ali para que continuassem a obra que ele havia começado, página 270. Enquanto em Éfeso, Apolo começou a falar ousadamente nessa obra. Entre seus ouvintes estavam Áquila e Priscila, que, percebendo não ter ele ainda recebido toda a luz do Evangelho, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Por meio dos seus ensinos, ele obteve mais clara compreensão das Escrituras e tornou-se um dos mais hábeis advogados da fé cristã. Que influência Priscila e Áquila tiveram na vida de Apolo? Amaram o próximo como a si mesmos. Amaram a Deus sobre todas as coisas, estavam comprometidos com a liderança da igreja e com a missão da igreja: salvar o pecado, guiar o serviço, salvar as pessoas do pecado e guiá-las no serviço para trabalharem para Deus. Eles fizeram isso. Nós também podemos fazer. Nós também somos desafiados a liderar a igreja. Nós também somos desafiados a amar o próximo. Nós também somos desafiados a amar a Deus acima de todas as coisas. Ainda não chegou o momento de nos expulsarem de nossas casas. Talvez nem aconteça, mas um dia vão cobrar de nós. Você vai servir a Deus? Ou vai obedecer à lei que é para guardar o domingo e não sábado? Sabe de uma coisa? Talvez alguém esteja nos investigando. E querem ter certeza de uma coisa? Os anjos de Deus relatam tudo o que nós fazemos. Estamos dando testemunho de que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Existe um tesouro, e esse tesouro é Jesus Cristo. Mas a Nath vai cantar. Enquanto ela canta, se você quer dizer para Deus: Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas, eu quero amar a mim mesmo e ao próximo como eu me amo, me ajude a amar. Se coloque de pé. Deus poder.
e amarmos a Ti sobre todas as coisas, estando envolvidos na Tua igreja, comprometidos na Tua obra, e se nos investigarem, que possam encontrar em nós pessoas que temem a Ti, pessoas que se afastam daquilo que pode corromper a nossa vida, zelosos obreiros na Tua obra. Faz isso com as famílias que aqui estão agora, porque Tu podes fazer isso. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você quer saber quem é o